Olá, queridos! E está entrando no ar mais um Na Luz para vocês! Uhul! Hoje nós vamos falar sobre algo que gruda na nossa mente e que não sai. Sabe o que é? Isso se chama pensamentos. Hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro pensamento de 5 que grudam e que muitas vezes nos afastam da vontade de Deus. Então eu quero usar o exemplo da Bíblia de um homem chamado Zacarias. Esse homem, ele era um homem de Deus demais da conta. Demais da conta. Imagina um homem de Deus. E esse homem, onde a história está narrada lá no livro de Lucas, no capítulo 1, fala que esse homem ele tinha sido escolhido por um sorteio para entrar no templo do Senhor para acender um incenso. E eram pouquíssimas pessoas que podiam entrar dentro do templo. E esse homem havia sido escolhido. E enquanto ele entrava, muitas pessoas do lado de fora ficavam orando, né? Para que a vontade de Deus vinha, né? Pudesse vir realmente sobre aquele lugar. E o que acontece? Esse homem, ele tinha um desejo gigante no coração dele de ter um filho. Só que ele e a esposa dele já eram bem idosos. E essa vontade não tinha passado e o desejo de ter um filho não tinha se realizado. E o que acontece? Esse homem clamava a Deus para ter um filho. E houve um momento que Deus quis realizar isso. E Deus pegou e mandou um anjo falar com Zacarias, falando como que ele deveria agir com essa situação, como ele deveria criar o seu filho. E ele estava lá dentro do templo, então, fazendo o que ele tinha que fazer, e de repente um anjo veio. E o anjo começou a falar com Zacarias. Gente, imagina um anjo descendo para falar com você. Você consegue imaginar essa situação? Eu não imagino, né? Eu acho que se um anjo aparece, para mim, primeiramente, eu não sei nem... Ou posso ter um ataque cardíaco, não sei. Mas imagina você aí, na sua casa, falando com Deus, ou no lugar onde você tá, e de repente aparece um anjo falando, ai, sabe aquilo que você mais deseja no seu coração? Então Deus ouviu, e ele vai cumprir aquilo que você tem pedido. Imaginou? Então, o que você acha que Zacarias fez? Você acha que Zacarias vendo o anjo descendo e falou assim, nossa, Deus ouviu minha oração, que bom, aquilo que eu tanto pedi vai se realizar. Você acha que foi isso que Zacarias fez? Zacarias não fez isso. Zacarias começou a questionar o anjo que tinha aparecido para ele. E nós vamos ler uns versículos, né, onde Zacarias fala com o anjo e o anjo fala com Zacarias, para saber como que foi aí essa conversa. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 18, está falando assim. Ó, olha que linda a minha Bíblia. Então, você tem que ter sua Bíblia para acompanhar, tá bom? Então, lá está falando assim. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Zacarias ficou mudo durante toda a gestação de seu filho chamado João, e ele só voltou a falar no 8º dia de nascimento de João. Quando ele voltou a falar, ele voltou dando glórias a Deus, né, agradecendo por tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas por causa do seu pensamento negativo, do seu pensamento de dúvida, Zacarias ficou mudo. O anjo calou Zacarias por causa de uma dúvida, por causa de um pensamento negativo. Então, o pensamento que nós estamos trabalhando hoje são os pensamentos negativos e os pensamentos de dúvida. E como será que a Bíblia fala, né, que nós devemos fazer para que a gente fuja desse tipo de pensamento? Talvez você nem imagine que os seus pensamentos possam sim te afastar de Deus, mas muitos dos nossos pensamentos entristecem o coração de Deus, e isso acaba fazendo com que os planos de Deus deixem de ser cumpridos na nossa vida.
Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente fala ou a gente faz. Então os nossos pensamentos são o primeiro passo para que a gente tome uma outra atitude. E o que será que a Bíblia fala sobre esses pensamentos? Como que a gente foge desses pensamentos? Lá em 2 Coríntios 10:5, diz que os nossos pensamentos devem estar cativos à obediência de Cristo. Eu vou ler para você. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Naquela situação, o anjo estava falando diretamente com Zacarias. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós temos uma revelação de que algo bom vai acontecer na nossa vida e nós duvidamos. E a maioria das vezes isso é um presente de Deus para a sua vida. Então nós não podemos duvidar. Se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, eu tenho certeza que você está no centro da vontade de Deus. Se você caminha conforme aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer, então não tem como os planos de Deus não estarem sendo realizados na sua vida. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, porque Deus ele nos dá direções e muitas vezes a gente fica assim, mas será que é verdade? Mas será que isso vai acontecer mesmo? Querido, se Deus está falando, ponto final. É só acreditar e confiar que com certeza isso vai se realizar, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre outro pensamento, então não perca essas mensagens que são muito edificantes para a sua vida, tá bom? Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe para o máximo de pessoas para que elas escutem essa mensagem e sejam edificadas também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!